Boa noite a todos os participantes, sejam bem-vindos essa noite. Hoje a gente vai trabalhar o tema trauma, tá? E o Odemar sugeriu, né, incorporar esse tema, a palavra a lição, né? Então, da gente tentar identificar nessa noite, né, o que é o trauma, o que ele traz para o sujeito e quais são as possibilidades de elaboração desse trauma, tá? Então, o trauma a gente pode entender como uma experiência que a mente não dá conta, tá? E vamos pensar assim, uma criança que de repente está sofrendo um desamparo por parte da figura materna, da mãe, e por mais que ela chore, que ela demonstre ali essa necessidade, de repente ela não é atendida nessa demanda dela. E isso gera angústia, gera uma série de situações para aquele indivíduo por parte dessa negligência materna. Assim, o trauma, ele geralmente ele ocorre em dois momentos. Vamos pensar esse primeiro momento, nessa negligência ali da mãe, onde essa criança sofreu essa falta, e depois, não naquele momento, mas na vida adulta ou em algum outro momento da sua história de vida, essa experiência, né, ela retorna de uma outra forma, numa outra situação, no outro contexto no qual essa pessoa acaba não conseguindo simbolizar essa experiência ou essa segunda experiência, sei lá, pode ser num relacionamento. A pessoa teve um término de um relacionamento e, de repente, isso reativou esse sentimento de falta, de vulnerabilidade, de não acolhimento para aquele sujeito, e aí se faz o trauma. E com isso, a nossa mente ela tenta dar conta do trauma fazendo o quê? Reprimindo isso, deixando isso num lugar onde isso não incomode. Mas a mente ela não dá conta disso. Esse trauma ele tenta se localizar novamente, ele tenta retornar, o que o Freud chama, né, do retorno do recalcado, aquele material recalcado, mas que ele insiste em entrar ali na consciência, em ter um lugar, um espaço no psiquismo, vamos colocar assim, do sujeito. E isso gera uma série, se a gente for pensar na clínica, nos sintomas e até na questão psiquiátrica, isso pode vir na forma de angústia, de repetição, nos sonhos, sintomas corporais, compulsões, tá? E então esse trauma ele se dá em dois momentos, é o que o Freud chama de da posteriori, tá? Esse acontecimento geralmente ali em algum momento da vida do indivíduo que tem um caráter traumático e onde no segundo momento ele ganha esse novo sentido psíquico que se torna uma coisa que gera uma aflição na pessoa, que gera um mal-estar ali para o indivíduo. Tá? Então, a nossa mente, coitadinha, ela tenta ajudar a gente, recalcando isso, para não vir a consciência, enfim, só que ela falha nesse processo, porque é muito comum esse retorno do recalque, ali, desse material que a mente tenta deixar longe, ele fura essa censura que a mente tenta fazer e ele tenta achar um lugar nesse psiquismo. E aí, isso que a gente acaba tendo um conflito com isso. E aí que é a origem de muitos sintomas. Então, nesse momento que a gente entende o material traumático e os sintomas que vêm como uma espécie de um sinal, é a mente sinalizando ali
que algo não está tragável ali para ela, que ela não está conseguindo dar conta, e aí vem a depressão, aí vem a angústia, aí vem alguma compulsão, algum vício, como uma tentativa de remediar ou, né, de fazer com que o sujeito tente lidar com aquilo, mas de uma forma que acaba nunca sendo eficaz, né? E a coisa tende a se repetir. O Lacan, ele coloca essa experiência assim do trauma como um furo, tá? E esse furo, ele não é algo apagável, e a gente vê na clínica. É engraçado isso, porque as pessoas falam, não, já passou tanto tempo, e eu já esqueci, e já foi, e tal. Só que ele não é apagável. A gente não tem uma lixeira na mente, né? Seria muito mais fácil muitas coisas, lidar com muitas coisas, se a gente tivesse essa lixeirinha, onde essa coisa nunca retornasse, ficasse lá nesse lugar quietinho, mas às vezes ele insiste em retornar, tá? E aí o sujeito cai nas suas repetições, tá? Ele retorna aquela cena traumática, ou aquilo vai atravessando a vida do sujeito e parece impossível tentar dar um sentido para aquilo. Então, sempre tem essa coisa do real que se atravessa, tá? Nessa posição subjetiva, né, da nossa história e tal. E aí, o que a gente tenta entender, né, na psicanálise? O Lacan já dizia o inconsciente estruturado, né, como a linguagem. Então, a prática da psicanálise, ela não envolve uma questão de cura. Eu acho que a gente tem uma certa sensacionalização atualmente em coisas que curam. Tá? Como que eu vou poder apagar essa experiência? Sendo que eu vivi essa experiência, sendo que ela está dentro de mim, que ela faz parte, muitas vezes, de quem eu sou, tá? Ou de como eu ajo. E o que a psicanálise ela tenta fazer? Trabalhar com o sujeito, através da fala, uma forma de simbolizar isso, tá? Possibilitando uma simbolização desse material. Você quer vir para mim? Então, venha. E aí a gente vê muito isso na clínica. Às vezes as pessoas não querem que a gente coloque a mão nisso, né? O psicólogo, às vezes eu até brinco com os pacientes, né? A gente é um ser meio chato ali, a gente fica convocando essas coisas. Não, vamos dar lugar para essa coisa aqui, vamos achar um lugarzinho aqui, vamos falar sobre isso. E a gente vê que muitas pessoas não conseguem. Né? Esses dias eu tive experiências ali na clínica e tal, de pessoas que estavam tendo sintomas, inclusive crises conversivas, tremores, e uma série de outras dificuldades, assim, um choro que a pessoa não conseguia colocar em palavras aquilo que estava se sentindo. Claro, a gente entende que numa angústia, numa crise de pânico, enfim, é muito difícil trazer a pessoa para esse lugar de fala. Então, esse é o grande desafio da nossa clínica, tentar fazer com que esse sujeito consiga colocar em palavras isso que a mente não apaga. Achar um lugar na nossa mente, isso, mas não mais para sofrer, mas para simbolizar isso como uma coisa que faz parte da nossa história, mas não traz sintoma, não traz mais sintoma para o sujeito. Tá? É como uma cicatriz. Acho que todo mundo aqui deve ter uma cicatriz. Né? Então, a cicatriz, às vezes, de uma queda, você tratou, você cuidou lá no momento que teve essa queda, fica aquela marca, mas não está sangrando. Né? Você nem percebe. Você vai olhar agora, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo que uma vez eu cortei, né, ou em algum momento, mas aquilo não faz efeito. Meu Deus, não está mais sangrando. Não está incomodando como naquele momento. Eu cortei aqui o dedo e, meu Deus, doeu pra caramba e tal. Então, a ideia é que a gente consiga, através da palavra,
simbolizar, construir novas significações para aquela situação, deslocar esse sintoma repetitivo, que às vezes o sujeito fica repetindo, e aquilo vai atrapalhando a vida dele, vai fazendo com que, às vezes, ele perca um relacionamento, ou às vezes que ele não se dê bem no emprego, ou atrapalha as suas relações interpessoais. Então, é modificar essa posição subjetiva diante do trauma. Então, é como se a gente tentasse, não, então tem essa situação, então além da gente ficar lutando ali, a nossa mente ficar brigando, então, vamos achar um lugar para trabalhar isso, vamos achar um lugar para acomodar isso na nossa mente. Tá? Justamente para aquilo não incomodar mais. É o que a gente chama da simbolização. Então, é esse que é o trabalho do psicanalista, de convocar o sujeito a falar disso, e muitas vezes é doloroso, tá? Muitas vezes as pessoas falam, eu não quero falar disso porque isso faz com que eu reviva aquela experiência, eu vou sofrer se eu falar disso, eu vou chorar. Quantas pessoas falam no consultório, mas eu vou chorar. Eu falei, ok, tem lenço, né? Pode chorar. Aqui é um lugar disso, aqui é um lugar onde a gente vai colocar isso em cima da mesa, não mais como uma coisa que, meu Deus, tem que ser censurada, mas como uma coisa, não, traga para cá e vamos trabalhar isso, vamos simbolizar para com que isso vá ficando mais leve no teu processo, que isso não te faça repetir situações que geram mal-estar para a tua vida, ou às vezes até condenam a tua vida, tá? A tua forma de se relacionar, a tua forma de viver, a tua própria relação com o teu corpo, tá? Com a angústia que você sente. Então, a ideia de trazer esse tema é com que, eu acho que a grande lição que a gente pode tomar disso, do trauma, achem uma forma de simbolizar. Não se enganem achando que deixar isso em silêncio, a coisa para de vazar. Ela continua vazando, vai continuar vindo, vai se atravessar e vai incomodar. Nem que seja no silêncio, mas vai fazer muito barulho no silêncio. Então, acho que esse é o grande ponto da clínica, e trabalhar isso com as pessoas, né? Aqui no grupo, quem conseguiu identificar isso, ou quem já está num processo de tentar simbolizar essas experiências, tá? Justamente para minimizar esse mal-estar e conseguir ter uma vida plena, ter um avanço, tá? E às vezes tem coisas, pessoal, que o tempo não apaga, tá? Uma vez eu atendi, trazendo um caso clínico, eu atendi uma senhora que ela tinha 70 e poucos anos, assim, ela teve uma experiência traumática lá na infância, com uns 4, 5 anos, 6 anos, uma coisa assim. De repente ela construiu toda uma vida, se casou, teve filho, cuidou dos filhos, teve uma profissão, foi muito bem sucedida na sua profissão, e aí até aí tudo bem, né? Talvez tiveram várias coisas ali que deram essa borda, deram esse sentido para a vida dela, para as travessias. E aí acredita que ela começou a ter crises, né, de ansiedade, crise depressiva, quando ela se aposentou, porque daí o que aconteceu? Ela pegou os filhos, já ficaram grandes, foram para fora de casa, né, foram para sua vida e tal. Aí ela pegou, né, o casamento, enfim, e de repente, né, saiu do trabalho, daquela coisa que sempre deu sentido também, né, uma dessas coisas que deu sentido, acredita que ali parece que rompeu e deu vazão para aquelas situações lá da infância, talvez esse segundo momento onde ela, meu Deus, e agora? Onde que eu tô? Parece que ela voltou, uma senhora de 70 e poucos anos, a ser aquela menininha desamparada, que sofreu negligências emocionais ali, e tudo aquilo que ela usou, né, para essa travessia, de repente ali veio à tona quantas décadas depois, tá? Então,
acho que é importante a gente colocar essas perspectivas aqui, embora muitas vezes gere medo, gere uma certa angústia colocar isso a trabalho, mas pense que às vezes essa coisa que fica ali em carne viva, tá? Não é negligenciando ela que ela vai deixar de ocupar um lugar na nossa mente. Tá? E a fala, a linguagem, a gente falar várias vezes disso, tentar simbolizar, modificar essa posição subjetiva, que vai ajudar a gente a atravessar esse momento, não negando isso, mas achando um lugar para com que isso se acomode na nossa mente. E deixa a gente pleno para poder viver, para ter novas experiências, para internalizar novas coisas, mas de uma forma sadia. Tá? Então, acho que esse, né, foi um ponto para a gente refletir. E agora convoco o grupo aí, as pessoas que escutaram isso, já vi que tem bastante gente com a mão levantada ali, para a gente poder ver como que cada um identifica isso na sua história, o que já conseguiu simbolizar, o que não simbolizou ainda, o que está trabalhando para simbolizar, tá? E fiquem tranquilos, não é uma coisa cartesiana, é uma coisa que cheio de idas e vindas, né? Às vezes o real ele sempre deixa, às vezes, alguma coisa ali vazando, tá? Mas, como eu estava falando para um paciente hoje, uma coisa é a coisa vir como um tsunami, e outra coisa é uma gotinha de água, né? Uma gotinha não vai fazer muito estrago. Agora, um tsunami faz. Tá? Então, vamos pensar nesses aspectos para ver como que cada um se encaixa nessas vivências e trabalhar isso aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos aí.